Tá demorando? Pronto, agora começou. Então, oi. Obrigada. Diga, Gabriel. Prof, na última aula de dezembro, a Hum, senhora perguntou se eu estava na aula porque eu tinha feito uma pergunta sobre a hidrólise. Aí eu sim, faltei. A foi. senhora pode explicar hoje, porque a senhora até Posso, falou na aula a posso. dúvida. Se eu não me lembrar, se você se lembrar qual é a pergunta. Era para mostrar uma reação essencial que tivesse a água como um Ah, o participando. sal, né? Se uma reação de neutralização que não colocasse a água, né? Então, deixa eu parar aqui a apresentação. E eu tenho que procurar. Vamos lá, ó. Eu não estou aqui com os. Cadê, menino? Os arquivos das aulas anteriores. Deixa eu ver se eu acho aqui algum. Por quê? Porque para variar, né, essa nossa vida que todo dia é uma novidade, o meu computador deu pau. Eu estou usando o computador aqui da minha esposa, então não tenho aqui todos os arquivos. Mas vamos lá, ó. Quando a gente tem uma reação, tá? De neutralização entre, por exemplo, um ácido fraco e uma base forte. Então, vamos lá. Um ácido fraco, ácido acético. Uma base forte, hidróxido de sódio. Coisas bem simples. Então, essa reação de neutralização é o que a gente chama que a neutralização não é completa. Ou seja, não vou ter simplesmente a formação de um sal neutro e água. Eu vou formar um sal, que no caso vai ser acetato de sódio, e vou formar água. Só que esse sal, ele por ser proveniente de A um senhora não ácido. está transmitindo. Eu sei, porque eu acabei de dizer, eu não tenho o arquivo aqui, eu não estou no meu computador. Aí eu estou tendo que só falar. Né? Eu não estou transmitindo aqui. Ah, peraí, só um minutinho, deixa eu vir aqui no Cigar, que aí eu vejo se o arquivo está lá, já baixo o arquivo, só um minutinho, para gente. Aham. Pegar esse arquivo da hidrólise. Bom, meu filho, coopere. Cigarro para variar lentinho, lentinho. Menu docente, química analítica 1 aplicada à farmácia. Slide, equilíbrio iônico. Tchim, 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 tchim. Tchim, 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 tchim. Tá aqui, é esse mesmo. Vamos lá. Eu vou transmitir aqui. Vamos lá, transmitir tela inteira. Compartilhar e colocar aqui. Pronto, está aparecendo aí hidrólise de sais? Tá sim. Tá, maravilha. Então, pronto, ó. Pegar esse aqui, tanto faz. Hidrólise de um sal de ácido forte com base fraca, né? Então, eu tenho aqui o meu sal, que é o NH4Cl, com água. Ele veio de onde? Ele veio exatamente da reação de neutralização entre hidróxido de amônio e ácido clorídrico. Então, a reação de neutralização entre o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e o ácido clorídrico, que é um ácido forte, ele vai formar esse sal aqui. Qual seria a equação essencial lá daquela reação? Formo NH4OH, que é uma base fraca, ele vai vir na forma molecular, mais H+, mais Cl-, que é um ácido forte, aparece na forma iônica, vai formar NH4+, Cl-, que é um sal, então eletrólito forte, mais água. Então, a equação iônica essencial. A equação iônica essencial, na realidade, vai ser NH4OH mais H+, produzindo água e NH4 ou IH+. O H+, ele vai ficar livre por conta da hidrólise. Então, esse sal, por não ser um sal neutro, né, o NH4Cl, por que ele não é um sal neutro? O que é um sal neutro? Tá aqui, ó.
Sal neutro é aquele, ó, que é formado pela reação de um ácido forte com uma base forte. Esse sal aqui, se ele hidrolisasse a água, ele formaria NaOH e HCl. A reação de hidrólise é o inverso da reação ácido-base, né, da reação de neutralização. Então, como ele formaria tanto um ácido forte como uma base forte, um neutralizaria totalmente o outro. No caso, ou de um ácido, de um sal proveniente de um dos seus componentes sendo fraco, ou o ácido fraco ou a base fraca, ou mesmo ambos, né, contanto que o valor da constante seja diferente, a equação iônica essencial não vai formar só a água, ela vai formar, nesse caso aqui, ó, a água e a liberação do íon proveniente daquele que é forte, ou ácido ou a base. Então, ó, eu teria NH4OH mais HCl, seria a reação de neutralização, estamos olhando ela aqui no sentido inverso, tá? Ó, formaria água mais NH4Cl, isso aqui teoricamente. Só que quando eu formo isso, concomitantemente, simultaneamente, acontece a hidrólise. E a hidrólise tem como produto isso aqui. Então, a equação essencial aqui seria, ó, H mais NH4OH, produzindo, ó, NH4OH mais H+. É como se a reação de neutralização nem acontecesse, porque o que acontece é a hidrólise. A água não vai ficar representada porque ela vai ser quebrada. Hidrólise, quebra da água. Então, é como se eu tivesse NH4OH, né, a equação essencial. Isso aqui é uma base fraca, aparece na forma molecular, mais H+, produzindo NH4OH mais H+. Então, apesar de ser uma reação de neutralização, ele basicamente, ó, não acontece, a extensão da neutralização, ela é comandada pela extensão da hidrólise. Parte dessa base não vai ser neutralizada, porque o ácido é muito forte, aliás, desculpa, parte do ácido não vai ser neutralizado porque ele é muito forte, então vai sobrar ácido lá no meio. Então, na realidade, aqui a equação essencial não forma água, porque a água vai ser hidrolisada concomitantemente. Conseguiram entender? Eu não entendi. Tu não entendeu? Vamos lá. Ó. Isso se chama equilíbrios simultâneos, tá? Então, dentro de um reator, dentro de um becker, dentro de um tubo de sal, dentro de um local onde está acontecendo a reação, não necessariamente acontece apenas uma reação. Dependendo do sistema, pode acontecer várias reações simultaneamente. Quem é que vai dizer qual é a reação que vai ser a predominante? Se for equilíbrio químico, vai ser a constante. Então, ó, vamos supor que eu vou fazer... A gente tinha falado que uma equação iônica de uma reação de neutralização seria, nesse caso aqui, ó, HCl mais NaOH. Como é que eu escreveria a reação iônica? H+, Cl-, que é ácido forte, correto? Mais Na+, OH-, que é base forte. Produzindo Na+, Cl-, que é um sal, portanto é um eletrólito forte, mais água, que é o único eletrólito fraco que apareceria aqui. Beleza? Isso seria a equação iônica total. Aí a essencial. Tanto o Na+, quanto o Cl- aqui, o Na+ que veio da base e o Cl- que veio do ácido, ia continuar com o Na+ e Cl- por causa do sal. Correto até aí? Correto que eu quero dizer, vocês estão entendendo, né? Então, a equação essencial seria, quem que ia mudar? O H+, se ligando ao OH-, formando água. Beleza? Ok. Aqui também, ó, se a gente levasse em consideração só a neutralização, aconteceria isso. Seria H+, OH- formando água, certo? Só que, como eu tenho um dos participantes da reação como eletrólito fraco, pelas regras da equação essencial, da equação iônica, como é que a gente escreveria essa equação aqui? H+, mais Cl-, mais NH4OH, isso aqui é uma base fraca, então ele apareceria na forma molecular, certo? Formando o quê? Formando água.
Porque isso aqui seria NH4 mais Cl-. O Cl- cortaria com esse Cl- e ficaria NH4 mais água. Seria isso? Aí entra a história, né? Não acontece aqui, nesse caso, a neutralização completa. Parte do ácido, como ele é forte, vai sobrar. Peraí, deixa eu só autorizar aqui alguém que está querendo entrar. Ai, não, Faria. Professora, Diz, nesse Ariane. caso, é a neutralização parcial, né, que a galera chama. Exatamente, neutralização parcial. A neutralização não é completa. Parte do ácido vai sobrar sem ser neutralizado, correto? Sim. Aí esse ácido ele estava sendo representado como? Como H+ e Cl-. Desse lado aqui, o Cl- está representado pelo sal formado, NH4+, Cl-. Então, corta esse Cl- daqui do sal com o Cl- do ácido. E sobra o quê? Sobrou H+ aqui no meio. O professor não vai formar, né, água, não? Não, porque sobrou ácido. Essa água que se forma, parte dela vai ser quebrada para reformar a base fraca, que é a tal da hidrólise. É um outro processo que acontece simultaneamente. Na hora que sobra aqui o NH4+, né, do sal formado, né, que eu tenho que representar como NH4 mais Cl-, esse NH4+, como ele vem de uma base fraca, ele não fica na forma iônica sozinho, ele automaticamente ele quer reformar o eletrólito fraco. Então, parte da água vai ser quebrada para formar NH4+. Então, na realidade, quando a gente somar os dois processos, o que é que eu vou ter lá no meio? Nos produtos. Eu vou ter uma parte do NH4+, do sal, formado como NH4OH, e uma parte da água, porque a hidrólise também não é 100%. Então, a minha equação iônica essencial aqui seria H+, mais NH4OH, formando NH4OH, NH4+, e água. Não é apenas água. Parte da água se forma, mas parte da água se quebra, reformando o NH4OH e liberando o H+, que é isso que a gente está vendo aqui, ó, na reação de hidrólise. Ó, aquele NH4+, né, ó, quebra a água e forma NH4OH, H+, o Cl do ácido vai ser cortado. Então, se eu somar, né, essas duas equações aqui, ó, a equação de neutralização, né, que é essa aqui. Anotem aí no caderninho de vocês, num pedaço de papel, se vocês tiverem. Soma essa equação, que é a equação de neutralização, com essa equação, que é a equação de hidrólise. Soma e corta. A gente vai ter, então, no final das contas, como equação essencial, o NH4OH, escrito na forma molecular, o H+, vindo do ácido, formando NH4OH, H+, e água. Parte da água vai ficar aqui, porque a hidrólise não acontece 100%, mas parte dela vai ser hidrolisada, vai ser quebrada para reformar a base fraca. E o ácido, como é forte, vai sobrar. Ele é representado na forma de H+. Deu para entender agora? Ou ainda não? Eu pensei que a água não aparecia na equação essencial porque ela fica líquida, né? Mas isso é só para o cálculo da constante. Isso, ó. A água ela sempre vai ser líquida, tanto como reagente quanto como produto, certo? Então, o que vai aparecer na forma molecular? O que é eletrólito fraco? A água é eletrólito fraco, então ela vai sempre aparecer lá do lado dos produtos. Só que nesse caso específico, quando eu tenho um dos reagentes fraco, ou a base, ou o ácido, ou ambos, vai aparecer também aquele eletrólito fraco. Vai aparecer a água, vai aparecer, nesse caso aí, a base fraca, e a parte do hidrogênio, né, que veio da quebra da água que foi liberado, o H+. Entendeu? Agora sim, obrigado. Ótimo. Eu vou, então, tirar aqui, fechar isso aqui, para a gente voltar para a água. Só um minutinho que eu vou dar outra resposta aqui. Só um instantinho para um funcionário aqui. Pronto, vamos lá.
Aí, a gente agora vai começar a falar de equilíbrio químico de solubilidade. Ou seja, foi bom a gente estar falando desse assunto, porque nas regras da equação iônica, a gente dizia assim, ó, as regras dizem assim, vocês podem até tentar encontrar o arquivo aí, diz assim, eletrólitos fortes, a gente escreve na forma iônica, eletrólitos fracos, na forma molecular, e eletrólitos fortes ou substâncias pouco solúveis, assim como substâncias simples, também escrevemos na forma molecular. Então, tem uma classe de sais que, apesar de ser um sal, é eletrólito forte. Todo sal é eletrólito forte, só tem uma exceção, que é o Hg2 ou Cl2. Ele, apesar de ser um eletrólito forte, como ele é pouco solúvel, ou seja, ele permanece ligado, ele não libera seus íons, então a gente escreve na forma molecular. Então, esse sal, a gente antigamente, muito antigamente, se dizia assim, ele é insolúvel. Por quê? Se colocava o sal na água e não se percebia solubilização. O pozinho ficava lá, né? O sal ficava lá na forma sólida, sem a gente perceber. Como os métodos analíticos ainda não eram muito sensíveis, não se conseguia detectar a concentração dos íons daquele sal na solução. À medida que os métodos analíticos foram se tornando mais sensíveis, né, foi se percebendo que sim, uma pequena quantidade daquele sal ia para a solução, só que é uma quantidade muito, 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 muito pequena. Então, se tirou de insolúvel e passou para pouco solúvel. Tipo assim, ó, vamos supor que eu pegue 1 mol de AgCl, que pesa, deixa eu ver, 107,35, 142,5 gramas. Se eu pegar 142,5 gramas de AgCl e colocar em 1 litro de água, só vai para a solução 1,2 vezes 10 a menos 12, ou seja, 0,1000000000012 gramas de Ag+, e a mesma quantidade de Cl-. É uma quantidade muito pequena, mas ela vai para a solução. E hoje a gente já consegue detectar essa quantidade. Então, é um sal pouco solúvel. Quem rege essa quantidade que vai ficar em solução é o seu KPS, é a sua constante do produto de solubilidade. Tá? Isso vai dizer se o sal é muito ou pouco solúvel, tá? E como que a gente vai trabalhar com essas quantidades tão pequenas. É isso que a gente vai começar a falar agora. Então, a primeira coisa é revisar, talvez vocês tenham visto isso lá na Química Geral, quais são os processos envolvidos na dissolução de um sal. Quando eu pego um sal e coloco na presença de um solvente, para que ele se dissolva, são necessários 2 processos que acontecem simultaneamente, acontecem concomitantemente, tá? Então, aqui, a gente define aqui como processo 1, processo 2, só para ficar mais fácil didaticamente de explicar, mas os 2 acontecem simultaneamente. Então, olha só. Primeira coisa é quebrar a rede cristalina. Todo sal ele é formado por uma rede cristalina, aquela ligação iônica, gera uma rede cristalina, geralmente na forma cúbica, né? Mas existem vários, cúbico de face centrada, cúbica de corpo centrado, cubo simples, né? Isso aí vocês já devem ter visto lá na Química Geral. Espero que tenham. Então, a primeira coisa é quebrar essa rede cristalina. Então, isso geralmente é um processo que precisa de energia para acontecer. Ele consome energia para ter essa rede cristalina quebrada, porque eu tenho que quebrar a ligação. Quando um ânion se liga a um cátion, ele se estabiliza. Para eu separar, eu preciso imprimir energia para quebrar essa ligação. Se eu quebrar essa ligação e não conseguir estabilizar aqueles íons que foram separados, eles vão voltar a se ligar. Né? Alguém, por acaso, sabe aqui como é que a gente produz sal de cozinha? Como é que se consegue sal de cozinha? Um chute agora bem legal. Chute. A gente deixa evaporar a água do mar. Muito bem, eu acho que o Tite devia lhe convocar, porque você está chutando muito bem, né? Então, isso quer dizer, né, que lá na água do mar, o sal está lá, só que ele está dissolvido.
que é verdade, né? Quem já tomou um caldo lá na Praia do Futuro, né? Uma onda que veio e te derrubou e você bebeu essa água, você sabe que ela é salgada. Então, o sal está lá dissolvido. E por que a gente não pode simplesmente pegar o pacotinho, encher um pacote de água do mar e ele virar sal? Tem que esperar evaporar. Eu acho que tem a ver com a caracterização do composto, professor. Separação de íons. Porque alguns compostos são mais sensíveis à evaporação e pontos de ebulição diferentes. Certo, isso aí que você falou faz sentido, né? Mas olha, o sal está lá. E não tem só NaCl, tem vários outros íons dissolvidos na água do mar. Mas para eu conseguir o sal no estado sólido, porque lá ele está no estado aquoso, né? Está dissolvido, para eu conseguir o sal no estado sólido, a única coisa que eu preciso fazer é retirar a água. Quando eu retiro a água, aquele cátion, que é o sódio positivo, né? E o ânion, que é o cloreto negativo, eles vão obedecer àquela lei lá da física que diz que cargas opostas se atraem. Então, a única coisa que faz com que eles fiquem separados é a água. Na hora que eu tiro essa água, eles se atraem e formam a rede cristalina sólida. A água faz isso porque ela fica, como a água é uma substância que tem polaridade, né? Ela tem aquela diferença de polaridade entre aquele par de elétrons não ligantes e, né, o hidrogênio, que é a sua parte mais eletropositiva. Então, ela pode tanto rodear o cátion e estabilizá-lo com aquele par de elétrons negativos dela, par de elétrons não ligantes dela, como pode rodear o ânion e se aproximar do ânion pela sua parte positiva, que é do hidrogênio, eletropositiva, para estabilizar aquele íon. E aí é como se ela momentaneamente neutralizasse aquela carga. E aí eles podem ficar separados. Na hora que eu tiro a água, não tem mais quem estabilize aquela carga e eles se atraem e formam o sólido. Digamos assim, essa ação da água é o que a gente chama de energia de hidratação. Ó. A água vai hidratar, ela vai se aproximar do cátion e do ânion para mantê-los separados. Se fosse um outro solvente, a gente chamava de energia de solvatação. Então, solvatação e hidratação são energia de solvatação e energia de hidratação são termos semelhantes. Energia de solvatação é mais geral, é para qualquer solvente, e a energia de hidratação é quando o solvente é a água. Esse segundo processo, ou esse outro processo, ele acontece com liberação de energia. Então, dois processos envolvidos só para a gente conseguir solubilizar um sal. Primeiro, quebrar as ligações, e segundo, hidratar os cátions, né? Os íons liberados, para que eles se mantenham afastados. Né, acontece com consumo de energia, outro acontece com liberação de energia. A quantidade de energia total envolvida nesses dois processos é que vai dizer se aquele sal, a sua solubilidade vai ser dependente da temperatura ou não. Até aí, vocês estão conseguindo entender? Estamos sim. Sim. Muito bem. Quando a gente estava falando lá de soluções, a gente falou de solução supersaturada, a gente disse assim, ó, solução supersaturada é aquela em que eu consigo solubilizar uma quantidade de sal maior do que a máxima permitida, que é o tal do coeficiente de solubilidade. E que geralmente a gente faz isso aquecendo a solução. Aí agora eu estou usando essa palavra geralmente. Por que geralmente? Porque vai depender do sal. Se for um sal onde a energia, né, reticular, ou seja, a quantidade de energia que eu tenho que colocar no meio para quebrar a rede cristalina for maior do que a energia liberada pela energia de hidratação, pela solubilização lá, esse sal, ele se solubiliza num processo endotérmico. Isso quer dizer que um aumento da temperatura causa um aumento da solubilidade. Então, para esse tipo de sal, para eu formar uma solução supersaturada, sim, eu devo aquecer, eu solubilizo mais. Mas nem todo sal é assim. A maioria é assim, mas nem todos. Existem uma muito pequena quantidade de sais, né, em que o processo é inverso. A energia reticular ou a energia consumida para quebrar a rede cristalina é menor
do que a energia liberada pela hidratação. Então, esse tipo de sal, ele vai ter que, se eu aumentar a temperatura, eu faço é diminuir a solubilidade. Então, para esse tipo de sal, se eu quiser produzir uma solução supersaturada, na realidade, eu devo resfriar o sistema, tá? E existe acho que só uma exceção, se eu não me engano, é o sulfato de bário, não tenho certeza agora, em que a energia reticular e energia de hidratação são em ordem de grandeza semelhantes, e aí ele tanto faz ter temperatura ou não, aumentar a temperatura ou não, ele não, a solubilidade dele não depende da temperatura, tá? Ok até aí, gente? A senhora, não sei se a senhora explicou, mas o que é o T e o S? O T e o S? Sim. T, ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. T é temperatura. Com o aumento da temperatura, há um aumento da solubilidade. Para esse tipo de sal. Para o sal, onde a energia reticular é menor do que a energia de hidratação, um aumento da temperatura causa uma diminuição na solubilidade. Então, o T é temperatura e o S é solubilidade. A gente está vendo aqui como que a temperatura pode afetar a solubilidade de um sal. Certo? Obrigada. Nada. Então, vamos adiante. Então, aqui... Professora, Oi, meu amor. Diz. Só voltando um pouco, por favor. Volto, meu bem. Eu não entendi muito bem essa questão da energia reticular ser maior para ela ser um processo... perdoe-me, entendi. Agora que eu entendi. Tá errado. Se a gente medir, né, se a gente fizer um sistema de solubilização e conseguir medir essas duas energias, né, quem faz isso é a fisicoquímica, e no final das contas a energia reticular tiver uma grandeza, né, numérica maior do que a energia de hidratação, significa que aquele sal que eu estava testando, ele aumenta a sua solubilidade com o aumento da temperatura. Isso, é porque eu estava me confundindo com esse processo endotérmico, né? Que é endotérmico, ele vai receber a energia mais do que ele vai liberar. Isso, né? Exatamente. E aí, no outro processo, ele vai liberar mais porque a energia de hidratação dele é bem maior do que... Isso, exatamente. Muito bem. Certíssimo. Aqui, só mostrando a figurinha, né, lá da fisicoquímica, o pessoal gosta de trabalhar com esses diagramazinhos, né? Explicando, em termos de figura, o que a gente falou no slide passado, né? Aqui é mais ou menos aquela história, né? Entendeu o que é que eu desenho? Agora estou desenhando, né? Então, ó, eu tinha aqui um sal. Vejam que, ó, o seu retículo cristalino está aqui intacto, né? Tá todo mundo bem ligadinho, formando. Então, ó, aqui eu tenho qual é a energia para quebrar essa rede. Quebrou a rede, separou todo mundo. Quando eu quebro essa rede, eu preciso consumir energia. Quando essa rede se quebra, se a água vier se aproximar aqui, tanto do cátion, pelo lado aqui da parte mais eletronegativa, né? Quanto do ânion pela parte mais eletropositiva, né? Se aproxima do cátion pelo oxigênio, que está aqui representando essa bolinha vermelhinha com seus elétrons desemparelhados, e se aproxima do ânion com o hidrogênio, que é a parte mais eletropositiva da água, né? Então, ela meio que causa uma estabilização dessas cargas e permite que esses íons continuem separados. Esse segundo processo aqui, que é o processo de solvatação ou de hidratação, caso o solvente seja água, ele libera energia. Quando a gente faz a diferença entre o tanto de energia que foi consumido para conseguir separar os íons e o tanto de energia que foi liberado pela solvatação, se essa quantidade for positiva, significa que esse processo de solubilização desse sal é um processo endotérmico e que esse sal, se eu precisar aumentar a sua solubilidade, eu posso fazer isso aumentando a temperatura. Certo? Certo. Aqui é a outra figurinha do outro processo. Ó. Vejam que aqui agora, ó, quem é maior é a energia de hidratação, que é a energia liberada pelo processo de solvatação. Ela tem uma grandeza maior do que a energia necessária para quebrar a rede cristalina. Então, esse sal se solubiliza exotermicamente. E para esse tipo de sal, que tem esse comportamento, um aumento da temperatura não aumenta a solubilidade do sal, diminui. Então, eu tenho que corrigir aqui. Ó. Vejam aqui, aumento da temperatura aumenta. Nesse caso, teria que resfriar, né, professor?
Nesse caso, se eu quiser aumentar a solubilidade, eu tenho que resfriar. Vou corrigir isso aqui antes de passar para vocês, tá? Então, nesse caso, sim, para aumentar a solubilidade desse tipo de sal, eu preciso resfriar o sistema. É aquela história, né? A gente não pode generalizar. Sempre o aumento da temperatura aumenta a solubilidade do sal. Na maioria dos casos, sim, mas nem sempre. Essa solubilidade, ou essa quantidade, né, de sal que a gente consegue solubilizar, que rege, né, essa passagem, né, dos íons para o meio aquoso, né, sair do retículo cristalino para o meio aquoso, ela é gerenciada pelo tal do coeficiente de solubilidade, que a gente já falou dele quando a gente estava vendo soluções, mas a gente agora vai dar uma revisada, né? Então, por definição, é a quantidade de soluto suficiente para saturar o solvente, ou seja, é o máximo de soluto que eu consigo dissolver numa determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Vejam que a temperatura é importante. A gente acabou de ver que na solubilização de um sal há o envolvimento de dois tipos de energia, liberação ou consumo, e isso vai fazer com que a temperatura influencie ou não a solubilidade desse sal. Tá? Então, ó, quando eu pego, né, que agita, ou seja, eu coloco um sal numa água e agito, né, um eletrólito pouco solúvel, um sal pouco solúvel, até resultar uma solução saturada, se estabelece um equilíbrio heterogêneo. Que equilíbrio heterogêneo é esse? Eu falei há pouco, dando um exemplo, né, do AgCl, se eu pegar AgCl, se eu pegar 142,5 gramas de AgCl e colocar em 1 litro de água, só 0,00000000012 gramas vai para a solução na forma de Ag+, e também essa mesma quantidade na forma de Cl-. Todo o restante continua lá na forma sólida. Então, a gente tem aí um tipo de equilíbrio heterogêneo, porque vai ter um equilíbrio entre a parte que está lá ionizada na solução, que já é a solução saturada, foi o máximo que solubilizou, e a parte sólida que está lá sem se solubilizar. Então, eu tenho duas fases, uma fase aquosa e uma fase sólida, por isso é um sistema heterogêneo, um equilíbrio heterogêneo. Tá? Então, é isso que a gente vai começar a estudar agora, equilíbrio iônico, forma íons heterogêneos, porque tem parte desses íons que estão em solução e parte que estão ligados formando o sólido pouco solúvel. Qual é a importância da gente estudar isso? Para que isso, professora? Só para dificultar a química analítica? Não. Eu trouxe aqui aquele velho exemplozinho do celular só para a gente perceber, né, como era importante esse entendimento de solubilidade para o cara ter pelo menos desconfiado de assim, não, deixa eu fazer aqui um teste para ver se ainda tem carbonato no meio, né? Então, olha só. O sulfato de bário, ele é um sal pouco solúvel. O carbonato de bário também é um sal pouco solúvel em água. Tá? Então, aquela história que eu falei, né, da solvatação. Solvatação é quando o solvente estabiliza os íons formados. Se esse solvente for a água, é a hidratação. Então, quando a gente vai estudar a solubilidade de uma determinada espécie dentro de um sistema, a gente tem que ficar atento não só à solubilidade dele em água. Se essa espécie vai entrar em contato com o nosso corpo não tem só água. Nesse caso específico, ó, o sulfato de bário e o carbonato de bário são pouco solúveis em água. Porém, o sulfato de bário é pouco solúvel em ácido clorídrico, mas o carbonato de bário não, ele é solúvel, totalmente solúvel em ácido clorídrico, porque todos os carbonatos são solúveis em água. Então, quando o cara fez a reação, tá, de transformar carbonato de bário, colocando lá o ácido sulfúrico para formar sulfato de bário, bastava que ele fizesse um teste com aquele produto formado, se ele ainda pingasse um pouco mais de álcool lá, de ácido lá, e ainda tivesse evolução de gás, né, ainda borbulhasse, é porque ainda tinha carbonato lá. Como esse sulfato de bário que ele conseguiu produzir tinha pequenas quantidades ainda de carbonato de bário, e isso foi ingerido pelo paciente,
Quando chegou lá no estômago do paciente, aquela quantidade de carbonato de bário que ainda estava presente, mesmo em pequena quantidade, se solubilizou, liberou o bário, e o bário é um metal tóxico, um metal pesado, que foi isso que matou as pessoas que ingeriram esse medicamento feito dessa forma. Então, é importantíssimo que a gente saiba, né, entenda de solubilidade das substâncias e que solvente, como que isso funciona. Beleza até aí, gente? Sim, professora. Então, vamos lá. O equilíbrio químico, ou a constante de equilíbrio químico, que rege a solubilização de um sal pouco solúvel, é chamada de produto de solubilidade. E é representada por KPS, constante do produto de solubilidade. Tá? Ele é chamado desse nome porque é exatamente o produto das concentrações dos íons existentes. Olha só, se eu tiver um sal qualquer, Ba, faz de conta que aqui é, sei lá, HCl. Aí eu solubilizei, foi Ag mais para o meio, Cl menos. O tanto de Ag mais que foi para o meio é o tanto que eu consegui solubilizar. O tanto de Cl menos que foi para o meio é o tanto que eu consegui solubilizar. Então, essa concentração, essa quantidade de íons formados, me dá exatamente a noção da solubilização desse sal, da quantidade que ele solubiliza. A constante de equilíbrio vai ser o produto da concentração dos produtos. KPS vai ser o produto da quantidade de cátions liberados vezes a quantidade de ânions liberados. Professora, não tem que botar sobre a concentração dos reagentes? Teria, mas vejam que o reagente é um sólido. E substâncias sólidas não participam da equação da constante. Por isso, então, que é só o produto, não tem mais aquele quociente, não há mais a divisão, é só o produto da concentração dos produtos, produto da solubilidade, constante do produto de solubilidade de um sal. Essa para um sal simples, como ele também obedece, como ele é equilíbrio químico, obedece à lei da ação das massas de Gould-Berg-Wage, então ele também obedece àquela história do coeficiente. Se eu tiver um sal mais complexo, por exemplo, se eu tivesse sulfeto de prata, seria Ag2S, então eu teria, para cada mol de Ag2S solubilizado, eu faria 2 Ag, né? X, B+, e S2 menos, né? No caso aqui, Y a menos. Esse coeficiente, ele vai aparecer lá na expressão da constante como expoente. Então, de novo, é o produto da concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes. Então, a constante que rege a solubilização desse sal é B mais elevado a X vezes A menos elevado a Y. Até aí, beleza, gente? Estou esperando. Tudo sim, professor. Tá certo. Então, vamos continuar. Existe, né, uma relação matemática entre produto de solubilidade e solubilidade, já que a gente acabou de ver que o KPS é exatamente a multiplicação das concentrações que conseguiram se solubilizar. Da concentração do que eu consegui solubilizar. Então, matematicamente, vamos supor que seja um sal conhecido, você vai lá no livro e pega o valor do KPS dele. Através do KPS, você consegue descobrir qual é a sua solubilidade e poder fazer a solução de acordo com aquela solubilidade, a concentração da solução. Se for uma substância que você ainda está estudando, a substância nova que você desenvolveu lá no seu laboratório, um medicamento novo, e você quiser estudar a solubilidade dele, não existe KPS. Então, o que é que você vai? Você vai fazer testes em que você vai pegar quantidades de soluto e solubilizar em determinada quantidade de solvente, naquela temperatura, analisar quais são as concentrações e, a partir daquelas concentrações, você determina qual é o KPS daquela nova substância que você acabou de desenvolver. Tá certo? Então, olha só, matematicamente, o que é que a gente pode dizer? Ó? Se eu considerar que essa concentração de íons é a solubilidade, e eu vou chamar de S,
porque é justamente o que foi para a solução, é o que eu consegui tirar lá do retículo cristalino do sal, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, um composto mais geral, BXAY, eu vou chamar B+, a concentração total de B+, vai ser XS, tá? Eu estou chamando, ó, voltando para cá, que essa quantidade de cátion é o que eu consegui solubilizar, é a solubilidade. Do mesmo jeito, essa quantidade de ânion, a menos, é o que eu consegui solubilizar, é a concentração de solubilidade. Então, ó, XS e YS. Vou pegar isso aqui. Ah, professora, esse S aqui é igual a esse S? É, porque os dois vêm da mesma origem, né? Então, os dois, a quantidade de cátion que forma é igual à quantidade de ânion. Se lembra lá da teoria de Arrhenius, que quando eu agito um eletrólito, ele se solubiliza espontaneamente e a solução gerada é eletricamente neutra, porque a quantidade de cargas positivas liberadas é igual à quantidade de cargas negativas. Então, por isso que eu posso chamar S para um e S para o outro. Tá? Então, eu vou agora substituir isso aqui na expressão da constante. Ao invés de colocar B mais elevado a X, eu vou colocar ó, SX elevado a X e YS elevado a Y. Né? É isso aqui, ó. Não era B mais elevado a X, A menos elevado a Y. Estou chamando B mais de XS e estou chamando A menos de YS. Então, substituindo aqui, eu vou chegar nessa expressão e matematicamente eu vou ter ó, X elevado a X vezes Y elevado a Y, como S é o mesmo, eu coloco em evidência, vezes S elevado a X mais Y. Tá? Para saber a solubilidade em função do KPS, eu vou colocar ó, S para o lado de cá, e o que está multiplicando ele vai passar dividindo o KPS. KPS dividido por X elevado a X, Y elevado a Y. Como ele está elevado a algum expoente, esse expoente vai ser o da radiciação. Então, S, a solubilidade de um sal, vai ser a raiz quadrada dos coeficientes, aliás, dos índices, né? Dos cátions que formam aquele sal, do KPS dividido por aquele índice elevado a ele próprio, tanto do cátion quanto do ânion. Então, essa é a expressão matemática que relaciona KPS com solubilidade. A partir do KPS de um sal, você encontra a sua solubilidade e vice-versa. A partir da solubilidade, você pode encontrar o KPS. Vamos ver isso com número, para ficar mais fácil? Então, tá aqui, ó. Exercício 1. Eu tenho essa informação que fala da solubilidade do AgCl a 25 graus. Ele diz o seguinte, ó, que é 0,00094 gramas por 100 ml. Esse aqui não é o jeito certo de escrever, não. O jeito certo seria 9,4 vezes 10 a menos 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas eu escrevi assim justamente para que vocês percebam como é pequena a solubilidade, como ele solubiliza pouco. Em 100 ml, eu só consigo solubilizar essa quantidadezinha assim de grama, tá certo? Então, só para vocês perceberem por que a gente chama de sal pouco solúvel, tá? Essa é a solubilidade ó, em gramas por ml. Essa quantidade de gramas nessa quantidade de solvente. Aí ele pede o seguinte, calcular a solubilidade molar. Sempre que eu falar de equilíbrio químico, eu estou falando de solubilidade molar. Por quê? Ó, se lembra lá, quando tem esse colchetezinho, significa solubilidade molar, como ele vem diretamente da dissolução, né, do sal, da ionização do sal, a gente sempre trabalha com concentração molar. Então, ele quer que eu calcule a solubilidade molar e a constante do produto de solubilidade, o KPS. Ele me deu, além da informação que ele tem, né, do quantas gramas de AgCl ele consegue solubilizar nesse volume, me deu aqui a massa molar do AgCl. Então, a primeira coisa é, eu tenho essa solubilidade, só que ela não é molar. Molar é o quê? Mol por litro. Eu tenho gramas por 100 ml. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa solubilidade aqui comum na solubilidade molar. Eu chamo essa solubilidade comum de Szinho minúsculo, ó, e solubilidade molar sempre vai ser S maiúsculo. A unidade mol por litro. Então, eu vou transformar. Quanto que pesa 1 mol de AgCl? Ele me disse aqui, ó. 1 mol de AgCl pesa 142,2 gramas por mol. Então,
Essa quantidadezinha aqui, 9,4 vezes 10 a menos 5 gramas, corresponde a quantos mols? 6,6 vezes 10 a menos 7 mols. Então, essa é a quantidade em mols que eu dissolvo em quanto? Ó, em 100 ml. Mais solubilidade molar é mol por litro. Então, vamos lá. Essa quantidade está em 100 ml. 1 litro são 1.000 ml, então em 1.000 ml eu tenho o S maiúsculo. Então, a solubilidade molar do AgCl é 6,6 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Ou seja, se eu pegar 1 litro de água, eu só vou conseguir solubilizar 6,6 vezes 10 a menos 6 mols de AgCl. Essa parte ficou entendida, gente? Ficou sim. Beleza. A partir da solubilidade molar, eu agora posso descobrir o KPS. Então, vamos lá ver qual é a expressão do KPS para esse sal. Cada sal tem a sua expressão de KPS, porque vai depender da sua composição, tá? Para o AgCl, ó, o AgCl ele se ioniza. Se eu quebrar a ligação aqui, ele vai formar um mol, cada um mol de AgCl forma um mol de Ag+, e um mol de Cl-. Então, a expressão do KPS vai ser concentração de Ag+, vezes concentração de Cl-. A concentração do íon em solução eu posso chamar de S. Então, ó, S para o Ag+, S por Cl-. Então, o KPS para o AgCl se relaciona com a solubilidade da seguinte forma matemática. KPS é igual a S ao quadrado. Como eu já tenho o S, ó, eu só vou elevar o S ao quadrado e achei aqui para o KPS para o AgCl o valor de 4,3 vezes 10 a menos 11, a essa temperatura de 25 graus. Tranquilo? Por que ficou S vezes S? Por que ficou S vezes S? A gente não disse, ó, que se eu pegar o AgCl e colocar em água, a quantidade de íon que vai para a solução é o que eu consegui solubilizar? O que não solubiliza não fica na forma de íon. Fica lá no sólido, correto? Correto. Então, a concentração de Ag+, a concentração de cátion é a solubilidade. Do mesmo jeito, é a concentração de ânion, é o que eu consegui solubilizar. Por isso que eu posso chamar de S. Certinho, obrigada. Nada. Aí, esse é um sal comum, né? Um sal comum, não, desculpa, um sal simples, né? De 1 para 1. Aí alguém vai dizer assim, professora, se for um pouquinho mais complicado, né? Não dá para só ensinar, não? Vamos lá. Ó, eu tenho agora um sal que não é mais de 1 para 1. Ó. Veja que eu tenho um sal. Eu tenho 1 bário para cada 2 iodatos. 1 mol de bário se liga a 2 mols de iodato. Então, vamos ver como é que a gente faz para exprimir a expressão do KPS para esse tipo de sal. Que eu acabei de dizer, né, que cada sal vai ter a sua expressão de KPS, porque vai depender da sua composição. Então, o exercício 2 diz assim: a constante do produto de solubilidade do iodato de bário a 25 graus é 1,25 vezes 10 a menos 9. Então, ele já me deu o KPS. Ó. Foi lá no livro, pegou na tabela, disse assim, ó, iodato de bário a 25 graus tem KPS 1,25 vezes 10 a menos 9. É esse KPS que gere, ou que rege exatamente a quantidade de sal que eu consigo solubilizar. Calcule a solubilidade molar e a solubilidade em gramas por litros para esse sal, né, obviamente, e me deu aqui a informação que é a massa molar do iodato de bário. Então, ele fez ao contrário, ele me deu o KPS e pediu que, a partir dele, eu calculasse a solubilidade molar e depois transformasse essa solubilidade molar em gramas por litro, porque quando eu for pesar lá na balança, eu não vou pesar mol, vou pesar grama. Quantos gramas de iodato de bário eu peso para colocar em 1 litro e conseguir solubilizar, ou conseguir saturar a solução? Tá? Vamos lá. Então, vamos desenvolver aqui a expressão do KPS para o iodato de bário. Ó. KPS, o iodato de bário, se eu quebrar aqui a ligação, ele vai formar 1 mol de iodato de bário, forma 1 mol de bário e 2 de iodato. Observem que a concentração de iodato, ó, ela vai ser sempre 2 vezes maior do que a concentração de bário, porque eu preciso neutralizar as cargas. Cada bário tem 2 cargas positivas. Como cada iodato só tem uma carga negativa, então eu preciso do dobro de iodato para poder neutralizar as cargas e dar razão ao Arrhenius, né? Se eu não fizer isso, eu estou dizendo que o Arrhenius está errado.
Tá? Então, observem que, para cada mol eu tenho um bário e tenho, 2 iodatos. Então, veja que eu tenho sempre uma concentração maior de iodato no meio do que de bário. Conseguem perceber isso? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, agora eu vou transformar o KPS utilizando, para representar essa concentração, o S, que é a solubilidade. Ó. Então, qual é a concentração de bário? 1 mol de bário para cada 1 mol de iodato. Chamar de S. Iodato de bário. Qual é a concentração de iodato? 2 mols de iodato para cada 1 mol de iodato de bário ou para cada 1 mol de bário. Então, são 2 vezes o S. 2S. Como isso aqui obedece à lei da ação das massas, eu sei que o índice também vai virar expoente. Então, 2S ao quadrado. Conseguem entender por que é 2S ao quadrado? Sim. Ixi, foi tão fraco que eu nem sei se entenderam. Entendemos. Ah, beleza. Sim, sim, professor. Pronto. Então, matematicamente, 2S ao quadrado... Professora, a gente só está cansado mesmo. Ah, beleza. Então bem-vindo, que eu também estou só o pó. 2 ao quadrado, quanto é? 4. 4, muito bem, está aqui. S ao quadrado. S ao quadrado. Vezes S. S à terceira. Pronto, então, a relação matemática para esse sal é KPS é igual a 4S3. Ou seja, S vai ser a raiz cúbica do KPS sobre 4. Como ele já tinha me dado o valor do KPS, eu aplico aqui e encontrei, a solubilidade molar desse sal é 6,8 vezes 10 a menos 4, né? Eu teria que ter colocado aqui mol por litro, vou corrigir também. Então, beleza. Eu descobri a solubilidade molar, mas, professora, quanto é que eu tenho que pesar mesmo? Então, vamos transformar, né? Mol em gramas por litro. Ele me disse que 1 mol de bário corresponde a 487 gramas. Então, se eu não tenho 1 mol, só tenho 6,8 vezes 10 a menos 4, vai me dizer que a solubilidade é 0,33 gramas por litro. Eu não preciso mais aqui modificar o volume, porque aqui já é mol por litro. Então, é esse mol por litro, vou transformar em grama por litro. Isso aqui quer dizer que para eu produzir uma solução saturada de iodato de bário, eu peso 0,33 gramas e dissolvo em 1 litro de água. Aí eu já solubilizei o máximo de iodato de bário que eu posso a 25 graus. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo, sim. Então, vamos para frente. Muito bem. Esse KPS, né, essa solubilização, essa relação de KPS com solubilização, ela permite que a gente possa executar em laboratório uma coisa que se chama precipitação fracionada ou precipitação seletiva, que foi o que vocês passaram o semestre todinho estudando com o professor Antônio Carlos. Eu tinha uma amostra, por exemplo, lá no grupo 1, que tinha prata, tinha chumbo e tinha mercúrio. Aí a gente quer separar. Como é que eu faço para separar? Todos os 3 precipitam com cloreto. Se eu botar cloreto, vai precipitar os 3. Mas será que os 3 precipitam simultaneamente? Quem é que precipita primeiro? Será que dá para eu separar? Botar um pouquinho de cloreto para precipitar só a prata, depois precipitar só o chumbo, depois precipitar só o mercúrio? Como é que eu faço isso? Então, é uma forma de você, por exemplo, extrair uma determinada espécie de um meio ou descontaminar um meio que veio com um íon indesejável, tá? São processos que a gente pode fazer e que são regidos por esse KPS. Então, está aqui, É muito importante nos processos de separação, né, tanto de cátion quanto de ânions, né, das espécies que nos interessam, que a gente entenda, né, quais são as suas solubilidades. Essas solubilidades, obviamente, são distintas, cada espécie tem a sua solubilidade, né, como uma identidade, e se elas são suficientemente diferentes, né, em termos de grandeza, para que a gente consiga separar uma da outra. Às vezes não dá. A gente tem que recorrer a outra metodologia, tá? Então, vamos lá. Peguei aqui um exemplo, Uma solução contendo íons bários, na concentração de 10 a menos 2 mol por litro, e também íons estrôncio, na mesma concentração. É uma mistura, tem bário e tem estrôncio. É o pessoal lá do grupo 3, né?
3 ou 4? Bário e estrôncio. Quem que se lembra? Lembro não. Eita, menino. Ó, carbonato, né? Se lembra? Acabei de falar lá do carbonato de bário. Disse assim, ó, os carbonatos, o bário é solúvel em carbonato. Então, é o grupo dos carbonatos. Cálcio, estrôncio e bário. Esse quarto grupo de cátions, tá? Mas vamos lá. Eu tenho aqui, ó, bário. Até a senhora confundiu dizendo que era o terceiro, então. Não, olha, ó, não, professor não erra, não. Eu só queria saber se vocês estavam sabendo. É o quarto grupo, viu? Eu disse terceiro depois disso, terceiro ou quarto. Então, ó, o bário e o estrôncio, que são lá do quarto grupo, eles tanto precipitam como carbonato, como também precipitam como sulfato, tá? Então, eu posso escolher o meu reagente precipitante. Vai depender do que eu tenho lá em solução. Nesse caso aqui, ele usou ó, como reagente precipitante o sulfato de sódio. Ó, uma solução contendo íons bário e o estrôncio, todos dois na mesma concentração, no caso 10 a menos 2 mol por litro. Adicionou-se gota a gota uma solução de sulfato de sódio. Professora, por que... Agora eu vou perguntar para vocês, né? Faz de conta que vocês estão me perguntando, mas sou eu que estou perguntando a vocês. Professora, por que o sulfato de sódio, se eu colocar ele aqui, ele vai liberar o sulfato, vai precipitar o sulfato de bário, o sulfato de estrôncio, e não fica como sulfato de sódio? Alguém sabe me dizer? É isso que vocês... Porque é um eletrólito forte? Todos os sais são eletrólito forte. Sulfato de bário, sulfato de estrôncio, sulfato de sódio, é tudo eletrólito forte. Então, não entendi sua pergunta. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, eu vou adicionar gota a gota sulfato de sódio, tá? E aí ele vai precipitar, ó, como sulfato de bário e sulfato de estrôncio. O bário e o estrôncio estavam lá solubilizados na forma de íons. E ele disse que eu vou colocar esse reagente e vai precipitar, ó. O bário e o estrôncio na forma. Por que precipita o bário e o estrôncio e não fica logo ele já precipitado? Tem a ver com a solubilidade, né? Muito bem, tem a ver com a solubilidade, mas como? Por quê? Reação de neutralização ou de... Não, mulher, neutralização é ácido de base. Ninguém nem está falando de ácido de base. Afinidade? Aqui. Muito bem, é afinidade mesmo, né? É que eu fiquei pensando, a reação de neutralização vai conjugar afinidade. Pronto. Isso. Olha, isso aí serve para a gente decidir. Vamos supor que você precisa fazer uma reação de precipitação lá no seu laboratório. Qual vai ser o reagente que você vai utilizar para precipitar aquele íon que você quer? Ah, eu quero precipitar o bário. O bário ele pode ser precipitado com o quê? Aí a gente vai pegar aquela tabelinha de solubilidade que a gente viu lá no começo do semestre e vai olhar lá, ó. Lá diz assim, ó, tem uma das linhas que diz assim: todos os compostos do grupo 1A e do íon amônio são solúveis. Como o sódio é do grupo 1A, isso significa que ele é solúvel. Então, quando eu coloco sulfato de sódio lá no meio, ele vai ser solúvel. Então, ele vai liberar o sulfato. Esse sulfato, quando ele se encontra com o bário e com o estrôncio, ele forma sais pouco solúveis. Então, eles acabam precipitando. O sódio vai ficar livre lá e o sulfato vai ser utilizado para formar tanto sulfato de bário quanto sulfato de estrôncio. Então, é uma das formas da gente escolher o reagente precipitante. Aquele reagente precipitante que eu vou utilizar, obviamente, ele tem que ser solúvel, porque se ele não solubilizar, como é que ele vai reagir? E o ânion, né, no caso aqui que ele vai liberar, tem que formar sais pouco solúveis com aqueles dois cátions. Então, eu vou consultar aquela tabelinha de solubilidade para decidir quem que eu coloco para formar qual o sal pouco solúvel que eu quero. Beleza? Então, ele disse o seguinte, né, que ele pegou essa solução à amostra, que tinha bário e tinha estrôncio iônico, e acrescentou lá sulfato de sódio, e ele quer saber qual desses dois sais vai precipitar primeiro, qual é a concentração de sulfato necessária para que o sulfato de bário comece a precipitar, e qual é a concentração de sulfato necessária para que o sulfato de estrôncio comece a precipitar. Então, você está vendo aí que ele já vai estar dizendo assim, ó, um vai precipitar primeiro, então você vai conseguir separar um do outro. Qual vai ser a concentração que você vai ter que adicionar do reagente precipitante para fazer essa separação?
É isso que ele está perguntando. Até aí está entendido, pelo menos o que é que ele está querendo? Tá sim. Tá sim, professor. Olha, ele deu aqui duas informações, o KPS do sulfato de bário e o KPS do sulfato de estrôncio. Se a gente comparar sulfato de bário e sulfato de estrôncio, a gente vai ver que eles têm composição semelhante em termos de estequiometria. O que quer dizer, ó, que esse sal é o sal de 1 para 1, um bário para um sulfato, e aqui também, 1 para 1, um estrôncio para um sulfato, ok? Tudo certo. Quando eu tenho sais assim, semelhantes, para eu saber, né, essa primeira resposta aqui, qual que vai precipitar primeiro, se eles são semelhantes, e somente se eles são semelhantes, eu posso simplesmente comparar os dois KPS. Aquele que tiver um KPS menor, ele é o menos solúvel, portanto, ele precipita primeiro. Desses dois aí, quem é que tem valor menor de KPS? É o que tem o bário, eu esqueci o nome. É o sulfato de bário. Né, ó, 10 a menos 10, o outro é 10 a menos 7. Tá? Então, o sulfato de bário tem um KPS aproximadamente 3.000 vezes menor do que esse, ó, né? 10 a menos 10, 10 a menos 7. Aproximadamente porque aqui a gente tem, né, 1,1 e aqui quase 3, mas isso aqui é muito maior, né? Representa uma grandeza matemática muito maior do que essa diferença aqui, tá? Então, se ele tem um KPS bem menor, ele vai precipitar primeiro, tá? Agora, resta saber as concentrações. Vamos ver aqui como foi resolvido isso. Então, ó, primeira coisa, qual sal precipita primeiro? Aquela história que eu falei, ó, como o KPS do sulfato de bário é bem menor, ele precipita primeiro. Aí eu fiz aqui só para a gente ter uma ideia dessa grandeza, né? De quanto o KPS do sulfato de estrôncio é maior do que o sulfato de bário. Em que relação? Eu fiz o quê? Ó, eu dividi o KPS do sulfato de bário, que é o que precipita primeiro, pelo KPS do sulfato de estrôncio. E obtive esse valor aqui. A relação matemática entre eles é de 3,93 vezes 10 a menos 4. Então, ó, peguei concentração de bário dividido pela concentração de estrôncio é igual a esse valor, porque eu cortei sulfato com sulfato, que são iguais. Então, sobrou bário sobre estrôncio é igual a isso aqui, essa razão. Se eu substituir o bário por 1, matematicamente, o 1 é o total. O 1 é o todo. 1 sobre estrôncio igual a isso aqui, eu vou encontrar esse valor aqui, ó. Aproximadamente 2.500. Isso quer dizer que a solubilidade do estrôncio, ó, aqui era só o íon, eu posso pegar a concentração do íon e substituir por S, né? A solubilidade do estrôncio, sulfato de estrôncio no caso, é aproximadamente 2.500 vezes maior do que a solubilidade do bário, do sulfato de bário. Isso realmente atesta que o sulfato de bário vai precipitar primeiro. Entendido essa minha conta aí? Entendido. Muito bem. Então, vamos para as outras duas. Os dois outros itens, né? Então, ó, o item B, ele diz o seguinte: a concentração de sulfato na qual o sulfato de bário começa a precipitar. Eu disse há pouco que o KPS é que rege a solubilidade, né? Quanto menor um KPS, menor a solubilidade. Então, ele também vai reger as reações de precipitação. Vamos lá ver qual é a expressão de KPS para o sulfato de bário. Sulfato de bário, ó, se eu quebrar aqui a ligação, ele forma um bário e um sulfato. Então, a expressão do KPS vai ser a concentração de bário vezes a concentração de sulfato. Concentração de bário no meio, a gente já sabe. Foi dada lá no enunciado do problema, ó, 10 a menos 2. KPS também a gente conhece. Foi informado para a gente, ó, KPS sulfato de bário, 1,1 vezes 10 a menos 10. Então, vai ser fácil descobrir a concentração de sulfato necessária para, quando eu multiplicar por essa concentração que tem de bário, igualar o KPS. Quando o produto das concentrações se iguala matematicamente ao KPS, aquele sal começa a precipitar. Tá? Então, atenção. Quando
o produto das concentrações dos íons que formam aquele sal se iguala matematicamente ao KPS e o sal começa a precipitar. Então, substituindo aqui os valores, a gente vai encontrar que eu preciso acrescentar ao meio 1,1 vezes 10 a menos 8 de sulfato para esse sal começar a precipitar. Só começar, né? Eu acrescento um pequeno excesso para garantir que ele precipite totalmente. Na vida real é assim. Aqui a vida teórica, a gente sabe que nessa concentração ele vai precipitar. Eu posso colocar, em vez de 1,1 vezes 10 a menos 8, eu colocar 3 vezes 10 a menos 8. Eu aumentei um pouquinho a concentração para garantir que todo o bário presente precipite. Tá? Aí o outro item, ele pede para a gente descobrir qual é a concentração de sulfato necessária no meio para precipitar o estrôncio. Mesmo raciocínio. E chego nessa concentração aqui, ó, 2,8 vezes 10 a menos 5. Observem que o mesmo ânion vai precipitar os dois cátions diferentes e são concentrações diferentes. Ó, de novo, ó, daqui para cá, aquela diferença de concentração de aproximadamente 3.000 vezes. Então, é uma diferença muito tranquila, muito boa. Eu posso, por exemplo, pegar a minha amostra e colocar sulfato até 10 vezes mais do que isso aqui. Porque mesmo que eu coloque uma concentração 10 vezes maior do que essa aqui, ainda vai ser, em vez de ser 10 a menos 8, ser 10 a menos 7, em relação ao estrôncio, ainda vou ter 100 vezes aqui de diferença. Então, eu consigo precipitar o bário todinho antes de começar a precipitar o estrôncio, pelo mesmo reagente precipitante. Aí eu vou lá, centrifugo, retiro aquele precipitado e vou acrescentar mais sulfato para agora precipitar o estrôncio e separei os dois cátions que estavam misturados na mesma solução. Entenderam o processo? Sim, professor. Maravilha. Então, vamos lá. A gente já aprendeu a trabalhar numericamente, né, com a relação entre KPS e solubilidade. Agora a gente vai ver quais são os fatores que afetam a solubilidade de um sal pouco solúvel. Ele é pouco solúvel, mas ele não é insolúvel. Então, já que ele é pouco e eu preciso solubilizar mais, o que é que eu posso fazer? Ou eu preciso que ele seja menos solúvel ainda para ele poder ser retirado do meio ou ele não afetar o sistema? Como é que eu posso fazer para diminuir ainda mais essa solubilidade? Então, vários fatores afetam a solubilidade, tá? Então, a primeira coisa é a temperatura, aquele que a gente já viu lá no começo. Vai depender da estrutura do sal, né? Se ele tiver uma energia reticular maior do que a energia de hidratação, então o aumento da temperatura aumenta a sua solubilidade. O inverso também é verdade, uma diminuição da temperatura diminui a sua solubilidade, tá? Então, ó, a temperatura vai afetar as velocidades lá de ionização, assim como também de precipitação, tá? E aí é preciso que a gente veja, a maioria dos sólidos ocorre, né, a sua dissolução com a energia reticular maior do que a energia de hidratação, ou seja, com a absorção de calor, num processo endotérmico. Então, para eles, para essa maioria, aumentar a temperatura aumenta a solubilidade. Mas existem as exceções, então eu tenho que ficar atento às exceções. Diga aí, quem levantou a mão. Professora, é porque a senhora colocou alterando assim a posição do equilíbrio ou o valor de KPS. Pode alterar um e o outro não? Ou é os dois? Fiquei com Não, os dois são juntos. Ó. Quando eu altero a posição do equilíbrio, vamos lá, voltar para uma expressão de KPS. Deixa eu pegar bem aqui. Ali já tinha, peraí. Ó, expressão de KPS. KPS é igual concentração de bário, concentração de sulfato. Se eu altero a posição do equilíbrio, vamos supor que eu desloque o equilíbrio para o lado dos produtos. Isso quer dizer que eu aumentei essa concentração. Correto? Ou não? Sim. Se eu aumento essa concentração e o KPS é o produto da solubilidade, isso aqui aumentou, o produto desses dois valores aumentados vai ser maior ou menor? Vai ser maior. Pronto, então eu altero os dois. Quando eu falo esse ou aqui, não quer dizer um ou outro, não. Eu vou alterar a posição do equilíbrio ou o valor do KPS. Alterando a posição do equilíbrio, também altera esse valor do KPS. Eu vou até trocar esse ou, vou tirar o i.
Se lembra quando a gente estava falando de pH, que eu disse assim, olha, gente, a escala de pH que a gente conhece é pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico, né? Mas isso se for a 25 graus. Por quê? Porque a temperatura ela tem a capacidade de aumentar, alterar o valor da constante. Então, se eu aumento aqui a temperatura, eu vou aumentar o valor da constante, eu vou aumentar a solubilidade da maioria dos sais, vou aumentar a concentração de íons em solução. É isso que está dizendo aqui. Ficou com dúvida ainda? Tudo bem, deu certo agora. Deu? Aí aqui tem algumas exceções, ó, que a gente não vai aumentar a solubilidade desses sais aí se a gente aumentar a temperatura. Pelo contrário. Esses sais aí, a gente aumenta a temperatura deles se a gente diminuir, aumenta a solubilidade deles se a gente diminuir a temperatura. Tá? Mas a maioria é assim. Então, aquela coisa de evitar a generalização. Entender o que a gente está fazendo, que tipo de sistema a gente tem, qual é a reação, para ver se ela não está dentro daquelas exceções e a gente não fazer algo errado que possa causar um resultado indesejado. Então, outra coisa que vai afetar a solubilidade de um sal, ou para mais ou para menos, é o pH. Lembra lá, agora sim, ó, grupo 2 e grupo 3. Todos os dois são grupos que precipitam, cátions que precipitam na forma de sulfetos. Só que lá no grupo 2, para esses sulfetos precipitarem, eu preciso que o meio seja ácido, pH ácido. E no grupo 3, para esses sulfetos precipitarem, eu preciso que o pH seja básico. Então, o pH está aí, ó, influenciando na solubilidade. Em pH básico, o pessoal do grupo 2 é solúvel, mas o pessoal do grupo 3 precipita, diminui a solubilidade deles. Percebem o efeito do pH aí na solubilidade? Sim. Aí agora eu fiquei falando isso, gente. Não vou falar isso aqui não, só depois que eu terminar de gravar, que é para não ter perigo de alguém ficar acreditando em fake news, tá? Quando a gente encerrar aqui, eu falo rapidinho. Então, vamos lá. Ó. A solubilidade de precipitados contendo um ânion com propriedades básicas, né? O ânion com propriedades básicas, ou seja, ele é a base conjugada forte de um ácido fraco. Ou um cátion com propriedades ácidas, ele é o ácido conjugado forte de uma base fraca. Ou ambos, né? Pode ter tanto um como outro, se for um sal proveniente de base fraca com um sal fraco, ou com ácido fraco, ambos depende do pH, tá? Ou a solubilidade, né? Tanto de um ânion com propriedades básicas, ou um cátion com propriedades ácidas, ou ambos depende do pH. E aí, só para a gente ter, né? Não ficar só decorando, né? Isso aqui, para a gente perceber como que isso acontece realmente. Então, vamos lá. Ó. Comparar a solubilidade do oxalato de cálcio, que é esse rapaz aqui, CaC2O4, C2O4 é o oxalato, né, de cálcio, em água e em solução de pH 3. Então, primeira coisa, vamos descobrir qual é a solubilidade dele em água. Então, solubilidade dele em água, beleza, é só pegar a expressão do KPS bonitinha, vamos lá. Né? Ele deu aqui o valor do KPS do oxalato de cálcio. Se eu quebrar aqui a ligação, eu vou formar um cátion, que é o cálcio, e um ânion, um molde ânion, que é o oxalato. Então, a expressão do KPS é Ca2+ vezes C2O4, 2-. Como é de 1 para 1, então é S vezes S, KPS é S ao quadrado, solubilidade, a raiz quadrada do KPS, eu faço a raiz quadrada de 2,6 vezes 10 a menos 9 e encontro isso aqui, ó. Em água, a solubilidade do oxalato de cálcio é 5,1 vezes 10 a menos 5. Então, a água, 25 graus, é neutro, né? pH 7. Mas ele pediu também para a gente ver se a solubilidade é a mesma no pH 3. Diz. Por que a senhora não dividiu? Ah, tá, entendi agora. É porque vai dar 1. Dividir o quê, mulher? Não, é porque X elevado a X, Y elevado a Y. E desculpa o barulho de fundo, é minha mãe. Não, tudo bem. Aí vai dar 1, né? É porque a senhora não vai dar 1 é essa, né?
Uhum. Aí a cena foi direto para a raiz quadrada do KPS. Eu fiquei, tá, por quê? Porque 1 vezes 1 é 1, né? Certo? Eu acho. Estava assistindo Modern Family e teve um episódio em que a menina surtou porque descobriu que 1 mais 1 não é 2. Ou era... Quanto é 1 mais 1? Sei não, nem eu quero ver esse livro. Vou surtar também. Na realidade, olha, a matemática, por que as pessoas têm tanta dificuldade com a matemática? Com as linguagens em si, né? A química também tem sua linguagem, porque são códigos que foram criados, né? Então, você tem que entender aquele código. Se você entender aquele código e as relações que existem entre ele, bem, se não... Então, você tem que ter um alcance muito grande de todas as relações daqueles códigos, né? É como se você fosse analfabeta. Se você fosse analfabeta e você visse um B ao lado de um A, você, que diabo é isso aí? B e A, o que é? Não estou entendendo. Né? Se você olhar para... Se você não souber, né, mandarem e olhar para aqueles símbolos lá da escrita chinesa, você vai olhar e achar lindo, mas pode estar te xingando, você não sabe o que diabo que está falando, né? Assim também a matemática ela foi criada, são códigos que foram criados, né? Vocês já devem saber, porque vocês têm muita facilidade de ter acesso à informação, mas, por exemplo, os números que a gente conhece, né, os algarismos indo-arábicos, eles foram criados por comerciantes ali da Arábia, né, para justamente fazer os cálculos dos lucros deles sem que ninguém soubesse o que era. Então, por exemplo, o número 1, né, deixa eu pegar ele bem aqui, ó, o número 1, né, que ele é só isso aqui, ele não tem essa... originariamente, ele não tem esse tracinho embaixo, não. O que significa o número 1? Ele tem um ângulo, ó, porque antes, quando não existia a álgebra, só existia a geometria, ele tem um ângulo formando entre essa parte e essa parte. Então, é um ângulo. O 2 ele era feito como se fosse um Z. Ele tem um ângulo na parte de cima, outro na parte de baixo. Então, 2 ângulos vale um 2. O 3, então, ele fazia assim, assim. Então, tem esse ângulo, 2, 3 ângulos, e assim ia sucessivamente. Então, foi só um código criado. Então, é difícil, porque é como se fossem coisas inventadas mesmo. Foi coisa inventada, né? E, a partir disso, foram se criando relações entre esses códigos. Então, pode ser que alguém tenha descoberto que realmente 1 mais 1 não é 2. Mas se a gente já está com dificuldade do 1 mais 1 ser igual a 2, é melhor a gente nem ir atrás de que o 1 mais 1 não é 2 mesmo, não. Então, todas essas ciências que trabalham com esse sistema de código, exige um grau de abstração muito grande para a gente entender. E a maioria das pessoas tem dificuldade com o grau de abstração e, por isso, dificuldade em matemática, em física, em química, em outras linguagens, né, geradas. Mas vamos voltar para cá. A gente fez aqui, descobriu a solubilidade dele em água, e agora a gente vai tentar descobrir qual é a solubilidade desse mesmo precipitado numa solução ácida, especificamente pH igual a 3. Então, vamos ficar atentos que agora as coisas vão ser um pouquinho mais complexas. Então, olha só. Mas para mim já estava complexa. Hã? Mas para mim já estava complexa. Já estava, é? Então vai ser só mais um pouquinho. Oxi. Ó, vou pegar aqui, ó, a expressão da solubilização, a expressão química, né, da solubilização do carbonato de cálcio, ou oxalato de cálcio. Ele vai formar Ca mais 2 e oxalato. Isso aqui, ó, é só ele em água. Se lembra que a gente falou há pouco tempo lá, quando eu estava tentando explicar a história da equação essencial, que existem equilíbrios simultâneos, né? No caso lá, a gente estava falando de uma reação de neutralização e que simultaneamente acontecia a hidrólise. Então, aqui, ó, acontece a solubilização do meu sal, só que como tem um ácido no meio, esse ácido ele reage com o ânion. Lembra lá, ó, ânion com propriedades básicas. Então, ele gosta de reagir com esse H+, que tem aqui, já que é uma solução ácida, para formar ou o HC2O4- ou o próprio ácido oxálico. Então, existem duas etapas. Cada vez que esse ânion
se liga a um H para formar ou esse, eu estou retirando a concentração dele do meio. Essa concentração não está mais na forma de ânion, está na forma de, pelo menos não do oxalato, tá? Do ácido oxálico ou do bioxalato, tá? Então, eu estou retirando essa concentração do meio. Quando eu retiro essa concentração do meio, eu desloco o equilíbrio químico nesse sentido. Ou seja, mais sal vai se solubilizar. Então, a tendência é que, em meio ácido, a solubilidade do oxalato de cálcio seja maior do que em água. A gente vai ver se numericamente isso faz sentido. Pela lei pelo princípio de Le Chatelier, em meio ácido, a solubilidade do oxalato de cálcio deve aumentar em relação ao meio aquoso, porque o ânion é retirado do meio para reagir com o H+, que está lá presente. Os equilíbrios, né, de reação desse ânion com o H+, estão expressos aqui, ó. O ânion oxalato, na presença de H+, forma o bioxalato. A constante, né, de formação, que é o inverso da constante de dissociação da base, está aqui, ó, o bioxalato sobre o oxalato vezes o H+. Aqui a gente tem os valores, tá? E ainda existe uma segunda etapa, né, desse oxalato, pegar mais um outro hidrogênio e formar o ácido oxálico. Então, está aqui as constantes de equilíbrio dessas duas reações simultâneas que acontecem juntamente com o equilíbrio de solubilização do sal em meio ácido, tá? Então, olha só. Qual vai ser a solubilidade, então, do oxalato de cálcio aqui? Diz. Esse Kb e esse Ka tem uma relação válida, professora? Olha, isso aqui, ó, não é a base conjugada, ó. Preste atenção, isso aqui não é a base conjugada do ácido oxálico, né? O ânion que tem propriedades básicas. Quando ele forma o ácido, ele forma o quê, ó? Ácido Ka. Então, na realidade, é que ele está dizendo isso aqui, quando ele bota 1 sobre Ka, é porque é como, ó, vamos pegar aqui, ó. Se eu tivesse o ácido oxálico, qual seria a dissociação do ácido oxálico? Ele perderia um hidrogênio e formaria o bioxalato. Então, essa reação inversa aqui, essa reação do ácido oxálico em água se ionizando, é a reação do Ka, ionização do ácido, certo? Como eu estou fazendo o inverso dele, eu estou formando, então o Kb, que é a constante da base conjugada, vai ser o inverso do Ka, 1 sobre Ka. Então, 1 sobre Ka2, que é a segunda ionização do ácido, 1 sobre Ka1, que é a primeira ionização do ácido. Conseguiu entender? Sim, então eu posso aplicar isso daí toda vida que for questão de pares conjugados, né? Sim, senhora. Obrigada. Sim, senhorita. Tá? Então, a gente tem os valores tabelados, ó. A primeira ionização, ou a primeira formação do íon, né? O primeiro resgate do H+, 5,4 vezes 10 a menos 5, e o segundo, 1 sobre 5,4 vezes 10 a menos 2. Agora, para eu descobrir qual é a solubilidade desse sal, eu vou ter que saber só a concentração de cálcio. Por quê? Porque ela foi a única que não foi afetada, no sentido de formar uma outra substância. O cálcio continua livre lá. Eu desloquei o equilíbrio, liberei mais cálcio, liberei mais oxalato, só que o oxalato já forma outras substâncias. Então, eu vou descobrir a solubilidade nova do oxalato de cálcio pela concentração do cálcio. Ó, o cálcio, ele continua sendo só S. Cada mol de oxalato que se ioniza libera 1 mol de cálcio, então ele continua sendo só S. Mas a concentração total do oxalato vai ser parte do oxalato que ficou sem reagir com o H+, parte do oxalato que reagiu só na primeira ionização e parte do oxalato que reagiu até a segunda ionização. Então, eu somei todas as formas de que o oxalato aparece lá no meio. Então, o S do oxalato vai ser o oxalato puro, o bioxalato e o ácido oxálico. Entenderam por que o S do oxalato agora é a soma dessas três formas? Porque ele vai aparecer no meio dessas três formas: oxalato, bioxalato e ácido oxálico. Ok? Até aí? Certo.
Muito bem. Então, ó, eu vou ter que calcular, eu vou transformar matematicamente todo mundo em função só do oxalato, porque o oxalato é o que faz parte desse sal, ó. Então, aqui, ó, como é que eu sei a relação entre o bioxalato e o oxalato? Ó, se eu fizer isso aqui, ó, bioxalato vai ser oxalato vezes o oxalato vezes H3O+, né, vezes, ou de sobre K2, né? Isso aqui tá dividindo, vem passar para cá, para o numerador, tá no denominador, passa para cá, para o numerador. Então, o HC2O4 eu posso escrever que é oxalato vezes H mais O3, que é o pH, sobre K2, está aqui. E aqui, ó, eu substituo essa expressão aqui no lugar desse, e aí eu vou dizer, ó, que o ácido oxálico vai ser oxalato vezes H+, sobre K2 vezes K1. É só uma reestruturação matemática para escrever essas duas formas em função do oxalato. Aí agora eu posso dizer que a concentração do oxalato vai depender agora das constantes, como o nome diz, são tabeladas, e do pH. Escrevi todo mundo em função, em forma de oxalato e em função do pH. Ele não me deu o valor do pH, agora é só substituir. Então, vamos lá. Ó. A solubilidade, então, vai ser o KPS sobre o cálcio mais o oxalato. Né? Ó, KPS não é cálcio vezes oxalato. Só oxalato eu tenho que levar em consideração aquela parte lá da influência do pH. Então, KPS vai ser a solubilidade do cálcio vezes a solubilidade lá do oxalato, que é essa equaçãozinha que a gente desenvolveu bem aqui. Ó. Então, substituindo, a gente vai encontrar essa expressão matemática, né? S ao quadrado vai ser KPS vezes isso aqui. E aí eu encontrei, ó, o S. 2,3 vezes 10 a menos 4. Quanto era o S só na presença de água? Cadê? A gente calculou aqui, né? 2,6 vezes 10 a menos 9. E em meio ácido, 2,3 vezes 10 a menos 4. Ou seja, ó, a solubilidade do oxalato em pH 3 é 4,5 vezes maior do que em água. Então, só em eu ter colocado pouquinho de ácido no meio, eu já aumentei a solubilidade do oxalato em função, ou em comparação, se eu tivesse colocado só água no meio. Se ele aumenta a solubilidade em meio ácido, é possível que ele diminua a solubilidade em meio básico. Por que é possível? Não é exato. Porque aí eu tenho que ver qual é o comportamento do cátion em meio básico. Ó. Lembra que ele disse aqui, ó, se eu tiver um ânion com propriedades básicas ou um cátion com propriedades ácidas ou ambos, aí a solubilidade vai depender do pH. Então, eu vi que o ânion afeta a solubilidade do sal em função do pH ácido. Se o pH for básico, será que esse ânion ou esse cátion são afetados? Então, é preciso fazer um estudo para cada espécie envolvida, tanto o cátion quanto o ânion, tá? Mas como aquele pediu só no pH 3 e no pH 3, quem forma ácido é o ânion, porque o pH 3 é um pH ácido, significa que tem H+ no meio. H+, ele vai reagir, obviamente, com o ânion. Então, nesse caso, quem vai ser afetado é o ânion para questões de solubilidade. Se fosse pH básico, quem seria afetado era o cálcio, porque o que representa a basicidade de um meio é a hidroxila, que é um ânion. O ânion, obviamente, vai ser atraído pelo cátion. Então, a gente teria que verificar em meio básico se esse cátion seria alterado em termos de precipitação ou de formação de outras espécies para ver como que ele afeta na solubilidade. Beleza? Beleza. O Raul levantou a mão. Isso, alguém levantou a mão aí. Professora, a senhora tinha falado em uma das aulas que a segunda protólise ocorre bem menos, né? Isso. Aí, tipo, o pH também influencia
na ordem que essa protólise ocorre, tipo, se fosse um Influencia, pH mais alto, não ocorreria? influencia. Não precisaria calcular, aí daria menos trabalho? Não, para não precisar calcular, não. Ele vai influenciar na extensão. Mas é bom que você calcule, por quê? Porque aí você vai poder, pelo menos a primeira vez. Primeira vez você vai começar a trabalhar com o sistema, é a primeira vez que você está trabalhando naquilo, você não sabe como é que ele se comporta. Então, dessa primeira vez, você calcula mesmo a segunda protólise para ver se ela vai ter uma grandeza matemática que influencie. Se não, aí daí para frente, você pode trabalhar modificando as concentrações sem levar muito em conta essa segunda protólise, a não ser que essa modificação da concentração seja de uma ordem de grandeza tão grande que suplante a ordem de grandeza da protólise. Se lembra lá, quando a gente calculou ácidos fortes, aí pegou uma solução de HCl, só que era 10 a menos 8, e aí, se a gente calculasse direto, ele dava pH básico. Por quê? Porque ele suplantou a hidrólise, que é 10 a menos 7. Tá? Então, o ideal é que você, pelo menos a primeira vez, você calcule mesmo a segunda protólise. E vamos supor que a segunda protólise seja uma ordem de 10 a menos 5. Aí você viu que aquele 10 a menos 5, ele não vai influenciar. Então, pronto, dali para frente, você pode trabalhar com esse sistema, variando a concentração de ácido, desde que essa variação não seja maior do que 10 a menos, não seja menor, né, do que 10 a menos 5, ou seja, não suplante, que até igualar, ele praticamente vai ser desprezível. Se suplantar, aí você tem que calcular novamente. Analisar novamente o sistema, os efeitos no sistema. Certo? E qual a diferença que a gente pode considerar que não importa mais a segunda? Aí vai depender, né? Porque, vamos voltar aqui, veja que a diferença dessa segunda para essa protólise aqui é só 10 a menos 3. Se fosse 10 a menos 1 ou 10 a menos 2, com certeza ela influenciaria. Geralmente, quando a diferença entre uma e outra é de 10 a menos 4 para mais, né, 10 a menos 4, 10 a menos 5, a diferença entre uma e outra, não costuma influenciar. Mas, aquela história que eu falei, uma das piores coisas que a gente pode fazer em ciência é generalizar. Se é pelo menos a primeira vez que você vai trabalhar com um sistema, teste. Tá? Depois você fica com mais tranquilidade para trabalhar com aquele sistema, sabendo que ela não vai influenciar. Eu sei que você está preocupado na hora da prova, né? Ter que fazer esse monte de cálculo, não é isso? Não se preocupe, não, que na hora da prova eu não vou colocar essas loucuras aqui, não. Isso aqui é só para vocês saberem que existe. Viu? Se preocupe, não, que essas loucuras aqui de calcular o quanto o pH influenciar, não. No máximo que eu posso perguntar é como que o pH influencia, mas não quantificar, como a gente está mostrando aqui nos cálculos. Eu mostro os cálculos porque a gente precisa aprender a fazer, precisa aprender que existe. Porque eu não estou formando vocês para passar na disciplina de Química Analítica 1. Estou formando vocês para serem químicos farmacêuticos, que talvez não trabalhem apenas no controle de qualidade, mas também, além do controle de qualidade, que é importantíssimo, né? Esse apenas foi infeliz, mas também possam desenvolver novos medicamentos. E para isso vão ter que desenvolver novos métodos para analisar controle de qualidade, para fazer testes de como aquele medicamento atua ou não, qual a sua eficiência ou não. Então, precisa entender que como é que o sistema funciona. Mas não vou, na Analítica 1, pedir esse nível de complexo de cálculo na prova, não. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Vocês todos. Certo? Então é passível de cair na Analítica 2? Não, Analítica 2, esse tipo de coisa que a gente está estudando, ele vai te ajudar a entender o que você vai fazer na Analítica 2. Mas a Analítica 2, aqui para vocês, talvez ficarem mais tranquilos, ela é infinitamente mais fácil do que a Analítica 1. Viu? Apesar de... Trate de Analítica 2 para farmácia, porque eu quero a turma da senhora. Tá certo. Apesar de esses cálculos e esses conceitos todos subsidiarem o entendimento dos processos da Química Analítica 2,
mas a analítica 2 é infinitamente mais fácil do que a analítica 1, porque vai ser a aplicação, na analítica 2 vai ser mais o desenvolvimento da habilidade de análise em si mesmo, na parte volumétrica, tá? Aí vai ser mais fácil. Eu acho, deixa eu só verificar aqui. Eita, não, tem muita coisa ainda. Como já são 15 para 12, né? E hoje foi muito cálculo, eu vou deixar esses últimos slides junto com o que está faltando para terminar essa parte para a próxima sexta-feira, tá certo? E aí, quando for na próxima sexta, a gente marca uma aula extra na quarta-feira. Não posso marcar hoje para a próxima quarta, porque na próxima quarta eu tenho consulta médica, então não posso marcar, mas podia marcar na segunda, né? Querem uma aulazinha na segunda? Ou não? Acho que fica melhor na quarta, professora. Pronto, então deixa para a quarta, só que não da quarta da semana que vem, na outra quarta. Tá certo? Aí eu vou parar por aqui, desejando a todos um bom fim de semana. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Na lista de exercício que eu mandei para vocês,